Depois de 12 anos desde a sua estreia, eu finalmente assisti Crepúsculo pela primeira vez e o meu ponto de vista está bem neutro, bem parcial, porque eu não surfei na onda das pessoas que gostavam muito de Crepúsculo na época que saiu, nem das pessoas que odiavam muito. Então eu estou cagando muito para essas pessoas não têm influência nenhuma sobre mim, cara, sobre a minha opinião final sobre o filme, e a minha opinião final sobre o filme é que esta é uma obra muito complexa, muito à frente de seu tempo e cheio de críticas sociais. Então venha comigo para analisar esta magnífica película. É magnífica, eu não consigo falar magnífica. Esse é meu nível de português. E eu preciso urgentemente de um corte de cabelo. Eu tô parecendo um personagem do Crepúsculo. Tem um personagem do Crepúsculo que eu tô ficando igual ele, igual o cabelo dele. Eu não quero ficar igual ele, porque ele é um personagem que eu não gosto. O filme começa quando a Isabella Swan se muda para a pacata cidade de Forks, onde ela passa a morar com seu pai. Por que eu falei Forks? Eu não sou caipira, cara. Eu não sei porque eu às vezes falo que nem caipira. Mas não é, né, cara? Porque eu sou de São Paulo, gente de São Paulo fala Forks, eu não sei, velho, não faço ideia. Eu não entendo de sotaque, eu vou pegando o sotaque das outras pessoas. Eu não respeito o sotaque do lugar que eu nasci, eu simplesmente roubo o sotaque das outras pessoas e não tô nem aí, cara. Apropriação cultural, vai fazer o quê? Mas não se engane, apesar de Forks ser uma cidade muito pequena, ela guarda muitos segredos e abriga criaturas muito místicas, como lobisomens, vampiros e até mesmo Optimus Prime, aparentemente, porque quem que tá dirigindo esse caminhão? E a Isabella Swan é uma garota que possui apenas 2 traços de personalidade. Ela é introvertida e muito obcecada com o rapaz vampiro. E muitas pessoas vão achar que isso é porque o personagem é mal trabalhado ou mal escrito, mas eu interpreto isso como uma grande crítica da autora aos nossos tempos modernos em que todo mundo tem muita personalidade. Hoje em dia tá todo mundo cheio de personalidade. É um tal de nossa, eu sou muito volátil, pois eu sou uma pessoa muito verdadeira e odeio falsidade, pois meu signo é de Gêmeos, eu tenho ascendente em Touro, minha lua é em Escorpião e minha personalidade MBTI é NTP. O que é isso, cara? Nada do que você falou fez o menor sentido pra mim. É uns negócios hoje em dia. Todo mundo tá cheio de personalidade. Você não tem tudo isso de personalidade não. Mentiram pra você, você não é tudo isso não, cara. Você deve ter no máximo uns 3 traços de personalidade só. E a autora do livro captou muito bem isso e fez a Isabella ser o exato oposto, com apenas 2 traços de personalidade, pois ninguém tem paciência para pessoas muito complexas que ficam 17 horas falando sobre a personalidade delas. As pessoas falam muito da personalidade, ninguém aguenta mais vocês falando da personalidade de vocês. Chega. Mas como introvertida, a Isabella odeia estar nos holofotes e ela fica muito desconfortável quando os colegas da sua nova escola a colocam no centro das atenções. É bem bizarro porque ela mal chegou na escola e tem um monte de cara já dando em cima dela e o jornal da escola quer fazer uma matéria de capa sobre ela. Tratam ela como se ela fosse uma celebridade, gente. Calma, e ela só tem 2 traços de personalidade. E o segundo ela nem descobriu ainda. Então ela já tá ali no canto dela odiando muito a escola até aparecer ele. O meninão, o Mordmord, o morcego menino, Eduardo Cullen. E a família Cullen é uma família muito unida, porém muito ouriçada, porque eles são todos irmãos adotivos, mas eles namoram entre si. Mas eu gosto dos Cullen porque eles têm muito culhões. Eles são uma família de vampiros, mas eles não estão nem aí em manter o low profile, em ficar na surdina. É uma família meio incestuosa que não se mistura com ninguém da escola e eles vão vestido como se fossem um grupo de pagode. Sem contar que esse menino parece que viu o Chupacu. Talvez ele tenha visto. Talvez tenha até sido assim que ele morreu. Daí na aula de biologia tem um ventilador ligado que não faz o menor sentido ele tá ligado, porque ninguém tá com frio e o ventilador tá fazendo as folhas saírem voando. Por que não desliga o ventilador, professor? Alô, professor? Tá sem lógica isso. Mas o que acontece é que o ventilador sopra o cheirinho da Isabella em direção ao Eduardo e ele odeia muito, ele odeia demais o cheiro da Bella. A Bella não deve ter tomado banho nesse dia, nem no outro. E nem naquela semana. E ele odeia tanto que ele não consegue nem disfarçar. É até um pouco deselegante da parte dele ficar fazendo aquela cara feia de quem tá odiando muito. É um pouco deselegante isso, cara. E ele é um vampiro do século XX. Eu achei que ele teria mais modos.
E ele odeia tanto que ele passa a aula inteira encarando ela muito bravo, provavelmente pensando, sai daqui sua fedida. Daí o Eduardo desaparece da escola por uma semana inteira e volta como se nada tivesse acontecido. Inclusive ele volta todo simpático. Daí chega a famosa cena em que o Eduardo para uma van com as próprias mãos. Primeiro que isso provavelmente não teria acontecido se a Isabela não tivesse estacionado tão longe da guia. Aqui eu sinto que a autora está fazendo uma crítica ao fato de que o adolescente de 16 anos nos Estados Unidos já pode tirar carta e fica estacionando desse jeito merda aí. Ela nem manobrou, ela só enfiou o carro de qualquer jeito ali, tá quase no meio da rua o negócio. E segundo, por que o cara que tá dirigindo a van tá andando nessa velocidade em frente a uma escola onde passam muitas pessoas e tem muitos carros? E terceiro, a cara que o Eduardo faz depois que ele salva a Isabela é muito boa. Parece que ele tá muito bravo com ela. Falou, meu Deus do céu, olha isso. Olha o jeito que você estaciona, você quase morreu por causa disso. Naquela mesma noite, depois de voltar do hospital, a Isabela está dormindo em sua cama e do nada o Eduardo aparece no quarto dela. Parece que é muito coisa da cabeça dela, mas não, ele realmente estava lá. Ele faz isso, ele fica observando ela dormir. That was the first night I dreamt of Edward Cullen. Não, Isabela, você não tá sonhando. Esse doido realmente tá entrando no seu quarto. E ela viu ele depois de ter acordado. Como que foi sonho, cara? Num belo dia, na verdade não tem belos dias nesse filme, porque sempre tá com o tempo muito fechado nessa cidade. Mas num dia, a escola vai pra uma excursão e a Isabela começa a ter flashbacks de uma cena que aconteceu há 5 minutos atrás. Filme, eu lembro o que aconteceu. Mas obrigado por ter esse cuidado de me lembrar, mas eu lembro, foi há 5 minutos atrás, eu vi, eu tava lá. Chega um menino convidando a Isabela para o baile da escola, mas ela recusa, dizendo que naquele final de semana ela iria viajar para Jacksonville. E o Eduardo tá ali longe só escutando tudo. O Eduardo, ele é tipo o governo americano, ele tá escutando tudo o tempo todo, inclusive observando a gente dormir. Talvez essa seja a grande crítica da autora, ela está criticando o patriotismo cego, porque a Isabela é cega de amor pelo Eduardo, que representa o próprio governo americano que tá o tempo todo escutando a gente. E é o governo americano que te dá o direito de dirigir aos 16 anos, mas você quase morre num acidente por causa disso. E aí o governo vai lá e olha bravo pra você. É uma crítica muito sutil da autora, porém os verdadeiros cinéfilos captaram. No final da excursão, o Eduardo chega pra Isabela falando que eles não deveriam ser mais amigos, sendo que é ele que tá o tempo todo indo puxar assunto com ela, é ele que tá escutando as conversas dela e é ele que tá observando ela dormir. Eu tenho certeza que isso foi uma tática de psicologia reversa do Eduardo. Ele tipo, não, a gente não pode ser amigo, só pra ela ir atrás e falar, não, por que não, vem. E funcionou, cara, funcionou, bicho. Tem 17 filmes aí do Crepúsculo. Não tem 17 filmes, tem 5 ou 6, ou 4, ou 3, ou 5. Mas tem vários filmes aí, cara, porque funcionou a tática do Eduardo de psicologia reversa. Ele é muito treinado, cara, por isso que ele vai ser o Batman, ele é treinado. Eu vou pôr um boné porque eu tô cansado de arrumar o meu cabelo. No dia seguinte, o Eduardo vem puxar assunto com a Isabela de novo e até a menina que é doida por ele já tá começando a ficar de saco cheio dessa montanha russa de temperamento do Eduardo. Ela fica insistindo pro Eduardo contar como que ele conseguiu parar uma van com as próprias mãos, mas ele se recusa a explicar. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. Mas a kryptonita deixa o Superman fraco, não forte. Daí a Isabela convida o Eduardo para dar um rolê na praia, mas ele se recusa dizendo que aquela praia tem muita gente. E logo depois ela deve ter se sentido muito trouxa porque naquela praia tem tipo 10 pessoas. É uma praia numa cidade que só chove, nunca vai ficar cheia. Mas o Jacob explica que os Cullen nunca vão para aquela praia por causa de um acordo muito antigo com a tribo dele. A Isabela volta para casa e, curiosa para saber mais sobre o segredo dos Cullen, ela pesquisa no Google sobre as lendas da tribo do Jacob. Ela descobre que tem um livro, sobre essas lendas da tribo do Jacob, e ao invés de pesquisar mais no Google ou procurar um PDF ou comprar pela internet, ela decide ir até uma livraria e comprar o livro. E muitas pessoas dirão que isso foi uma atitude burra, mas aqui nós temos a autora demonstrando a importância de você apoiar o comércio local ao invés de praticar a pirataria ou alimentar uma grande corporação como a Amazon. Sendo que o Crepúsculo tá na Amazon, cara. Por que eu não entendi? Realmente eu não entendi, agora eu tô confuso.
Mas quando a Isabela tá saindo da livraria, ela é cercada por caras muito mal intencionados e o Eduardo aparece dizendo que nem um Vin Diesel, um maluco doido, e tira a Isabela de lá. E dá um pouco de medo do Eduardo nessa hora, porque parece que ele quebra muito, ele começa a dar uma risada muito de coringa, de pitula. You should put your seatbelt on. You should put your seatbelt on. O Eduardo e a Isabela então vão jantar e o Eduardo conta que ele consegue ler mentes. E ela acredita. Tá certo que ele realmente consegue ler mentes, mas se alguém conta isso, normalmente você não acredita, principalmente se ele não tem como provar, porque ele diz que ele consegue ler a mente de todo mundo, menos dela. Muito conveniente, Eduardo. Chega uma pessoa pra você falando que sabe ler mente, você vai falar assim, então me prova que número que eu tô pensando. Aí a pessoa fala, não. Eu sei ler mente, mas a sua eu não consigo. Eu consigo ler de todo mundo. A sua eu não consigo. Muito conveniente, né, Eduardo? I don't have the strength to stay away from you anymore. Then don't. Gente, mas vocês nem se conhecem. Vocês só falaram um pouquinho na escola, um pouquinho no hospital, um pouquinho na excursão. Essa é a primeira vez que eles saem juntos. Chegando em casa, a Isabela pega o livro que ela comprou sobre as lendas da tribo do Jacob e lá ela vê um termo que chama muito a atenção dela: The Cold One, ou O Gelado. E ela lembra que o Eduardo é um rapaz muito gelado, tanto na temperatura corporal dele como no comportamento. Então ela joga o gelado no Google e, curiosamente, ela encontra várias lendas sobre vampiros. Porque se eu jogo o gelado no Google, aparece esse cara aqui. No dia seguinte, a Isabela tem a brilhante ideia de ir numa floresta isolada de todo mundo para confrontar o vampiro para dizer que ela descobriu que o vampiro é um vampiro. Isolada de todo mundo, no meio de uma floresta, sozinha. O Eduardo então decide mostrar como ele fica caso exposto à luz do sol, que é basicamente como todo mundo fica no carnaval, cheio de glitter. O Eduardo poderia muito viver aqui no Brasil durante a época do carnaval, ninguém ia perceber que ele é um vampiro. Mas ele está convencido a demonstrar para Isabela como ele é muito mais perigoso do que um folião de carnaval, e aí ele fica demonstrando, olha como eu sou rápido, olha como eu sou forte. Aí ele pega um tronco de árvore, eu sou forte. I've killed people before. It does not matter. Oi? Não importa isso? Tem certeza que não importa? Normalmente importa. O Eduardo também conta pra Isabela que naquele dia que eles se conheceram, na verdade ele achou o cheiro dela muito bom e gostoso, por isso que ele tava incomodado. Se essa é a cara que ele faz quando o cheiro tá bom, não queira ver quando tiver ruim. I'm only afraid of losing you. I feel like you're gonna disappear. Eu também teria medo de me perder dele, porque muito provavelmente eu não lembraria mais qual que é o caminho pra sair da floresta. Daí rola uma única cena nesse filme inteiro em que o Eduardo está muito descolado e feliz. Ele tá até de óculos escuros, sendo que tá sempre nublado nesse lugar. Daí o Eduardo conta pra Isabela que ele é um vampiro desde 1918, ou seja, ele tem uns 100 anos de idade. Mas é estranho porque se ele realmente fosse uma pessoa de 100 anos de idade, ele não ia gostar mais desses rolês do ensino médio. Ele não ia querer mais saber de baile de formatura, excursão, aprende, biologia. Ele ia estar na pracinha jogando dominó, ele estaria no WhatsApp espalhando fake news, ele estaria querendo sair de casa no meio de uma pandemia. Aliás, provavelmente foi assim que ele morreu, porque ele morreu durante a gripe espanhola. Ele também conta que na família dele ninguém chupa sangue de pessoas, porque isso é errado e nojento, porém muito gostoso, recomendadíssimo, porém errado, não se deve chupar sangue de pessoas, a não ser que seja muito gostoso, tipo o da Bella. O da Bella é muito gostoso, porém ele jamais irá chupar o sangue dela, talvez um pouquinho, mas não, é errado. Por isso eles só chupam sangue de animais. De animais tá tudo bem, pode chupar sangue e isso me faz crer que talvez tenha sido os Cullen que começaram essa nova pandemia. Can the rest of your family read people's minds like you can? No, that's just me. But Alice can see the future.
Às vezes eu fico pensando que eles não têm nenhum desses poderes aí de ler mente, ver futuro. Eles são apenas agentes do governo que estão grampeando a Isabela. Aí você chega e fala, nossa, como você sabia disso? Caramba! E eles falam, não, é porque eu leio mente, eu vejo o futuro. Sendo que não, cara, eles simplesmente estão grampeando o nosso celular e nossa webcam. Daí rola uma encarada muito boa entre o Eduardo e o Billy da tribo do Jacob. E todas as encaradas desse filme são muito boas, porque elas são muito engraçadas. Eu nunca ia conseguir brigar com ninguém nesse universo do Crepúsculo, que ia sempre tá dando muita risada, cara. Talvez isso até seja uma tática de briga do Eduardo, porque ele é o Batman, ele não tem muito preparo, obviamente, tem muito treino. A pessoa dá risada e você já emenda um soco na cara dela. No outro dia, o Eduardo leva a Isabela para conhecer a família dele e eles são muito fofos porque eles estão preparando comida italiana para ela. Nenhum deles come porque eles são vampiros, então eles prepararam especialmente para Isabela. Muito fofos. Porém, também tem um grande risco da comida tá horrível, né? Porque nenhum deles consegue experimentar. Então existe essa possibilidade da comida estar com gosto de sapato. Daí a Isabela, muito esperta, já temendo essa possibilidade deles cozinharem um sapato pra ela fala que ela já tá de barriga cheia. E essa pessoa aqui, ela fica muito brava e destrói a salada. Daí chega a Alice com o seu namorado Jasper, que é o rapaz que parece que viu o Chupacu, e eles explicam que ele é um novo membro da família que está tendo dificuldades em se adaptar a esse estilo de vida de não chupar sangue de pessoas. I think that went well. Tirando a salada que foi destruída e o Chupacu que ficou encarando a Isabela, foi tudo muito bem, eu concordo. Forks is growing on me. Could a guy have anything to do with that? Yeah. Que risada é essa, Isabela? Parece que você quer vomitar. Yeah. Eu tenho certeza que a Isabela odeia muito ser hétero. Com certeza ela não curte a página Orgulho de Ser Hétero. O Eduardo revela que ele gosta de observar a Isabela dormir e ela nem se incomoda com isso. Ô Isabela, pensa só no que você já fez. Pensa o quanto que você já peidou à noite. O Eduardo tava lá no cantinho do seu quarto, sentindo o cheiro. Pra mim isso é um tipo de traição muito grande, porque a barreira do pum, ele é algo que o casal precisa entrar num consenso, sabe? A barreira do pum, ela exige que ambas as partes queiram quebrar a barreira do pum. Você não pode sair fazendo pum, cara, sem o consentimento do seu parceiro. Péssima forma de se iniciar um relacionamento. I have a date with Edward Cullen. He's a little old for you, isn't he? No, he's a junior. I'm a junior. Isabela, tecnicamente ele tem 100 anos, né? Ele é um pouco velho. Seria tipo você sair com um amigo do seu bisavô. Os Cullen e a Isabela saem para jogar beisebol e no meio da partida surgem 3 vampiros do mal. E a Alice, a vampira que vê o futuro, ela só vê o futuro quando o futuro já tá ali a uns 10 metros de distância dela. Muito obrigado, Alice. Muito útil o seu poder. Daí o vampiro do mal, o James, sente o cheiro da Isabela e fica todo doido querendo chupar o sangue dela, mas o Eduardo rosna pra ele e de repente tá todo mundo um rosnando pro outro. Os vampiros do mal recuam, mas os Cullen sabem que eles irão voltar. Eles então planejam levar a Isabela o mais longe dali possível. Belle, you are my life now. Gente, mas eu ainda acho que vocês estão muito exaltados. Como que um cara de 100 anos de idade se apaixona tão perdidamente por uma jovem que tem apenas 2 traços de personalidade? O personagem dela no The Sims não tá nem pronto ainda. Sabe quando você vai criar um personagem no The Sims e aí você tem que escolher 3 traços de personalidade, senão o jogo não deixa você concluir o personagem? A Isabela não tá pronta, ela só tem 2 traços. Se ela fizer o teste de personalidade MBTI, vai ficar faltando 3 letras ainda pra ela. A Isabela acaba indo confrontar o vampiro do mal, o James, sozinha porque ela acredita que ele sequestrou a mãe dela. Eles se encontram no estúdio de balé numa sala cheia de espelhos. E é muito engraçado que os espelhos desse lugar, eles têm um delay, eles têm um atraso na imagem. Deve ser horrível ensaiar balé nesse estúdio de balé. Você faz o movimento, você chuta a perninha e depois de um segundo só que você vê a sua perninha sendo chutada no espelho. Daí Isabela tem a brilhante ideia de borrifar spray de pimenta na cara do vampiro, mas não funciona e ela apanha muito. O Eduardo então aparece e começa a brigar com o James. E quando o Eduardo está prestes a matar o James, aparece o pai do Eduardo impedindo ele e falando: "Filho, chega. Lembre-se de quem você é." Sendo que 10 segundos depois,
Eles mesmos matam o James da maneira mais brutal possível. Eles desmembram o cara e tacam fogo nele. E ainda ficam rosnando pro fogo. Isso tudo bem, isso tá de boa. Matar não é legal. Agora matar brutalmente, aí é show, cara. A Isabela acorda no hospital toda ferrada por causa da briga com James e a mãe dela explica que ela tropeçou de uma escada e atravessou uma janela. E por isso que ela tá com uma marca de mordida no pulso. A janela mordeu ela quando ela atravessou o vidro. Where's Edward? He's asleep. Ué, agora ele dorme, esse menino? Porque tem uma hora no filme que ele fala que ele não dorme. Daí a menina quase morre por causa dele e o Eduardo é mimir. Where else am I gonna go? Spoiler, ele vai sozinho pro Brasil no filme seguinte. Enfim, depois eles vão pro baile da escola juntos, ficam super felizes e dançam muito alegres, e assim termina Crepúsculo. E este é o filme, esta é a análise de Crepúsculo, um filme que saiu há 12 anos atrás, mas ele possui críticas sociais muito atuais. Então eu recomendo você assistir esta obra, pois realmente reflete muito sobre quem nós somos como sociedade. Então é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado desta análise. Deixa um gostei se você gostou, se inscreva se você não é inscrito, veja mais vídeos e mandem mais sugestão de filmes para eu assistir. E muito obrigado e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Se cuide, fique em casa.